A religião mórmon é uma seita ou é uma organização que prega a palavra de Deus? E outra, de onde vem o nome Mórmon? A religião mórmon não é uma organização de Deus. Eles não pregam a palavra de Cristo. Como toda religião que se preze, é uma seita, é uma organização filantrópica com fins lucrativos. E o nome Mórmon, segundo consta, é o nome de um dos últimos profetas nefitas e general militar que viveu entre os anos de 311 a 385 depois de Cristo. Ao que parece, ele resumiu os registros de seus antecessores em uma única placa que ficou conhecido como Placa de Mórmon. E ele transferiu essa placa para o seu filho Moroni. Também era o nome do local onde o profeta Alma ensinou o Evangelho de Cristo ao povo do rei Noé, na terra de Lehi, Nefi, entre 146 a.C. Isso é o que conta a religião mórmon. Procurar tais registros não é possível. Por que não é possível? Não é possível porque tudo isso é uma invenção religiosa. Não há dados históricos nem arqueológicos de tais personagens. A história dos Mormons começa com Joseph Smith. Ele era membro da igreja presbiteriana e sua vida muda no ano de 1823, quando ele é visitado pelo anjo Moroni, que o guiou para um monte onde lhe foi mostrada as placas de ouro que continha a história de uma antiga civilização que, ao que parece, é vinda de Jerusalém por indicação divina. Segundo reza a lenda, ao ser visitado pelo anjo Moroni, Joseph Smith começa a dizer que Jesus Cristo pregou o evangelho no continente americano e esta antiga civilização que veio de Jerusalém por indicação divina era, na verdade, os descendentes do último rei de Judá, no caso, o rei Zedequias. É claro que tudo isso é uma farsa, porque o rei Zedequias, quando foi pego por Nabucodonosor, ele foi cegado por Nabucodonosor, mas antes de ser cegado, o rei Zedequias viu todos os seus filhos, ou seja, toda a sua linhagem ser assassinada. Não sobrou nada de Zedequias. Mas, como estamos falando de religião, sempre a mentira é contada para enganar as pessoas. Joseph Smith, então, deixa a igreja presbiteriana para fundar o que é hoje conhecido como movimento Mórmon. Agora, por que o movimento religioso Mórmon é uma seita e não é de Deus? Não é de Deus por causa de suas doutrinas. O que faz uma organização religiosa ser de Deus ou não são seus ensinamentos. A palavra doutrina quer dizer ensino, e a doutrina do movimento Mórmon não é de Deus. Vamos começar pelo livro de Mórmon. Segundo eles dizem, o livro de Mórmon é a pedra fundamental de nossa religião. O presidente Ezra Taft Benson explica, abre aspas, assim como o arco desmorona se for removida a pedra fundamental, a igreja também depende completamente da veracidade do livro de Mórmon para permanecer em pé ou desmoronar. Essas palavras de Ezra Taft Benson está registrado no escrito que eles chamam de estandarte, na página 6 do mês de novembro de 1986. Outra declaração do presidente Ezra Taft Benson é, abre aspas, há 3 maneiras pelas quais o livro de Mórmon é a pedra fundamental de nossa religião. A pedra fundamental de nosso testemunho de Cristo, a pedra fundamental de nossa doutrina e a pedra fundamental do nosso testemunho. Também está registrado no escrito estandarte do mês de novembro de 1986, página 5. Sem contar que, logo na capa do livro de Mórmon, se lê o outro evangelho de Jesus Cristo. Lembre-se, irmãos, não há outro evangelho senão o evangelho de Cristo. Gálatas 1, 8 e 9. Eles também pregam o politeísmo, dizendo que existem, além do Deus verdadeiro, muitos deuses. Isso está registrado na Doutrina Mórmon, página 163. O que nós temos que saber é que existe apenas um Deus. 1 Timóteo 2, versículo 5, Gálatas 3, versículo 20, Romanos 3, versículo 30, Marcos 10,
3, versículo 18 e Efésios 4, versículo 6. Os Mormons dizem ser descendentes da tribo perdida dos filhos de José. Abre aspas. Aconteceu que meu pai Leí também descobriu nas placas de latão uma genealogia de seus pais. Soube, portanto, que ele descendia de José, sim, aquele mesmo José em que fora vendido no Egito e que fora preservado pelas mãos do Senhor, para que pudesse preservar seu pai, Jacó, e toda a sua casa, evitando que morressem de fome. Esse absurdo está registrado em Nefe, capítulo 5, versículos 14 a 16. E também está escrito: E vi que o Espírito do Senhor estava sobre os gentios, e eles prosperaram e receberam a terra por herança. E vi que eram brancos, muito belos e formosos, como era meu povo antes de ser exterminado. Como se trata de um sistema religioso, é claro que isso vai ser uma mentira, porque José era hebreu. Isso quer dizer que, sendo José hebreu, ele era negro, preto, e José era bisneto de Abraão, que também era um negro. José casou-se com uma egípcia chamada Asenate, ou Azenete. Sendo assim, seus filhos Efraim e Manassés eram pretos, eram negros, porque nasceram no Egito. E o Egito é um país de negro, porque a palavra original para o nome Egito quer dizer Kemet, que quer dizer preto, negro. Agora os Mormons, como sabemos, são americanos, brancos com traços europeus, que viveram milhares de anos depois da tribo de José. Então, uma doutrina como essa é para lá de estapafúrdia. Eles também pregam que Jesus Cristo e Lúcifer, o diabo, o demônio, são irmãos. Abre aspas. Que Lúcifer, o filho da aurora, é nosso irmão mais velho, é o irmão de Jesus Cristo. Fecha aspas. Esse absurdo está registrado em Doutrina Mormon, escrito por Bruce McConkie, nas páginas 163 e 164. É claro que não existe nada entre Jesus e Satanás. 2 Coríntios 6, versículo 15. Eles pregam também que Jesus Cristo era casado e polígamo. Abre aspas. Cremos que o casamento em Caná da Galileia foi o de Jesus Cristo. Fecha aspas. Isso está registrado em Jornal de Discurso, volume 2, página 80. E quanto ao nascimento de Jesus Cristo, eles pregam que ele foi o filho natural de Adão e Maria. É isso que vocês ouviram. Adão e Maria. Abre aspas. Quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. E quem é seu pai? Ele é o primeiro na família humana. Fecha aspas. Essa heresia está registrada no livro Jornal de Discurso, página 50 a 51, escrito por Brigham Young. E quanto aos mortos, eles fazem batismo pelos mortos. Eles baseiam essa heresia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29. E eles pregam avidamente que nós temos que batizar os mortos, principalmente os parentes que morreram. É claro que não há batismo depois da morte. Não se batiza defunto. Depois da morte, tudo o que resta é a precedência do juízo final. Hebreus 9:27. Eles pregam o que toda religião prega, que a salvação vem pelas obras. Ou seja, a salvação depende das boas obras para ser aceito por Jesus Cristo. Só que neste caso, a salvação depende das obras para serem aceitas por Joseph Smith. Pois é isso mesmo. Abre aspas. Nenhum homem que rejeita o testemunho de Joseph Smith pode entrar no reino de Deus. Esse absurdo está registrado em Doutrinas da Salvação, volume 1, página 190. E para reforçar este absurdo, eles pregam que não existe salvação sem aceitar Joseph Smith como um profeta de Deus. Ou seja, para ser salvo, você tem que aceitar que Joseph Smith é um profeta de Deus. Esta idiotice está registrada em Doutrinas da Salvação, volume 1, página 188. Pois é, eles não leram Atos 4:12, nem Efésios 2, versículos 8 e 9, etc. Não leram, mas tudo bem. Sobre o politeísmo, a seita Mormon ensina que há muitos deuses e que os seres humanos podem vir a ser deuses e deusas no reino celestial. Eles ensinam ainda que aqueles que alcançarem a divindade terão o que eles chamam de
filhos espirituais que adorariam e orariam a eles, assim como nós adoramos e oramos a Deus o Pai. Isso está registrado em Livro de Abraão, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 5, versículo 21. E também está registrado em A Pérola de Grande Valor, Princípios do Evangelho, página 9, página 11 e página 290. E quanto ao pecado original, os mormons pregam que Adão deu um passo necessário no plano de vida e é uma grande bênção para toda a humanidade o pecado original. Isso está registrado em Princípios do Evangelho, página 31, e também Doutrina da Salvação, volume 1, páginas 11 e 114. E também é registrado em Livro de Mórmon, Segunda Nefe, capítulo 2, versículo 25. Eles também afirmam que Deus deu ao homem 2 mandamentos, que são multiplicar e povoar a terra e não comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Eles alegam que, se não quebrassem o segundo mandamento, não poderiam cumprir o primeiro, porque eles permaneceriam imortais e nesse estado não teriam filhos. Essa heresia está registrada em Doutrina Mormon, páginas 268 e 269. É importante nós sabermos que a queda do homem foi um grande mal, não foi nada bom, não foi um bem maior para a humanidade. E através desse pecado, toda a espécie de mal entrou no mundo. E com isso, todos os seres humanos estão debaixo da condenação e da morte. E assim, todos os seres humanos nascem com uma natureza pecaminosa. E portanto, assim, todos serão julgados por seus pecados que cometerem. Ezequiel 18, dos versículos 1 a 20, Romanos 5, a partir do versículo 12 e Salmos 51, versículo 5. A religião mormon é uma seita. Eles não adoram a Deus. Suas doutrinas não vêm de Cristo. A religião mormon é mais um movimento religioso que prega a mentira, que engana, que tem apenas o intuito de levar as pessoas para o caminho da perdição. Seja um apoiador do canal, assim você ajudará o canal a crescer e a espalhar o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe o canal, dê o seu like, deixe também seu comentário.